Amados, eu peço a todos que vocês abram a Bíblia em Atos capítulo 6. Atos capítulo 6, nós vamos ler do versículo 8 ao 15. E com esse texto nós caminhamos para o final da série em Atos. Tem mais 2 sermões depois desse, mas nós estamos chegando aí nos últimos episódios, né? Nas últimas situações que abrangem o tempo em que a igreja divulgou e propagou o Evangelho de Jesus Cristo em Jerusalém. Em outro momento a gente vai voltar para o livro de Atos para abordar a pregação do Evangelho em Samaria e até os confins da terra. Mas por enquanto a gente só vai até Jerusalém. Os irmãos encontraram Atos capítulo 6, versículo 8 a 15. Vamos ler a santa palavra do Senhor. Assim diz a palavra do Senhor. Estevão, homem cheio de graça e de poder, realizava feitos extraordinários e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns da chamada sinagoga dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos, da Cilícia e da Ásia, e começaram a discutir com Estevão. Mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então subornaram alguns homens para que dissessem: nós o temos ouvido proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E, incitando o povo, os líderes religiosos e os escribas investiram contra ele, prenderam-no e levaram ao sinédrio. Então apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não para de proferir palavras contra este santo lugar e contra a lei. Porque nós o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. E todos os que estavam sentados no sinédrio, fixando os olhos nele, viram que o seu rosto era como o rosto de um anjo. Até aqui, irmãos. Amados, na semana passada, nós vimos que houve um problema com a distribuição de mantimentos da igreja primitiva e os judeus de cultura grega fizeram uma reclamação de que as suas viúvas não estavam sendo assistidas da forma correta. Porém, nós vimos também, através do irmão Ronaldo, que os apóstolos decidiram priorizar o ministério da palavra e da oração. Eles disseram: não faz sentido que deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. E de igual modo, os pastores também não devem fazer isso hoje, simplesmente porque assim como foi o próprio Deus que estabeleceu e que chamou os apóstolos e os designou para o que eles deveriam fazer, foi o próprio Deus também que chamou os pastores e designou o que eles deveriam fazer, sem desvios de foco. E naquele momento, então, para suprir essa necessidade prática da igreja, foi instituída a diaconia na igreja primitiva. Eles disseram aos apóstolos, ou melhor, disseram os apóstolos à igreja: escolhei dentre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E nessa situação, então, foram estabelecidos alguns critérios, como nós podemos ver aqui no texto, para a escolha desses 7 diáconos. Eles deveriam ser homens, em primeiro lugar, que tivessem boa reputação, que fossem cheios do Espírito Santo e que fossem cheios de sabedoria. Se nós considerarmos cada um desses critérios, nós vamos perceber que a igreja primitiva escolheu como primeiro nome o nome de Estevão.
E esse nome aparece acima dos outros 6 nomes, não à toa, não é um acidente. Quando foram pensar nesses critérios para a escolha desses diáconos, o primeiro nome que veio à mente dos irmãos da igreja primitiva foi Estevão. Estevão, que é um nome próximo ali do grego Stefanos, de onde vem Stephanie também. Essa semana a gente estava conversando sobre isso. Estevão era um judeu helenista, ou seja, ele era um judeu de fala grega, e isso fazia sentido, porque quem tinha suscitado a questão foram os judeus de cultura grega. Então eles escolheram em primeiro lugar alguém que sabia lidar com um grupo que estava precisando de atendimento. E além desse fator, a descrição que o capítulo 6 de Atos faz de Estevão é muito interessante. Certamente ele era um homem de boa reputação na igreja primitiva. O texto vai dizer que ele era um homem cheio de fé, ou seja, ele acreditava no poder do Evangelho de Jesus Cristo. Em terceiro lugar, conforme se esperava, ele era, e o texto diz 2 vezes isso, em momentos diferentes, um homem cheio do Espírito Santo. O que mais? Ele era um homem cheio de graça, segundo o texto. Isso quer dizer que ele era transbordante da graça e do favor de Deus. Não é que ele era bom de piada ou que contava muita piada. Cheio de graça, na nossa cultura parece outra coisa, né? O texto vai dizer que ele era cheio de poder. Ele era alguém bastante capacitado pelo Senhor para cumprir aquela função. Alguém por quem, versículo 8 vai dizer, Deus realizava feitos extraordinários e muitos sinais, grandes sinais. Esse Estevão era também uma testemunha do Evangelho de Jesus Cristo e, conforme se esperava, ele também era um homem de muita sabedoria, como nós vamos ver aqui hoje. Essa passagem nos conta, irmãos, que o testemunho de Estevão incomodou algumas pessoas da sinagoga dos libertos, uma sinagoga que tinha sido estabelecida por escravos, que em outro momento pertenciam a cidadãos romanos, mas agora esses escravos tinham sido libertos. Pessoas dessa sinagoga, entre sirineus alexandrinos e habitantes da Cilícia e da Ásia, se levantaram para contrariar, para debater, para se opor à pregação de Estevão, ao evangelho que ele pregava. Porém, apesar dos esforços dessas pessoas, o versículo 10 vai dizer que eles não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito com os quais o Espírito falava, com os quais Estevão falava, capacitado pelo Espírito. Irmãos, o próprio Jesus tinha dito anteriormente, em Lucas 21:15, eu vos darei palavras de sabedoria, e nenhum dos vossos adversários poderá resistir a elas, nem contradizê-las. Quer dizer, o que está acontecendo com Estevão já tinha sido predito por Jesus. Jesus disse que no momento em que os apóstolos e a igreja primitiva tivessem que se defender diante de situações de oposição, o Espírito guiaria as palavras deles. E mais uma vez, nós já vimos isso se cumprindo na vida dos apóstolos, só que agora o primeiro escolhido para ser diácono na igreja primitiva, ele também mostra essa sabedoria, ele também é orientado, ele é guiado pelo Espírito para responder de forma que os seus opositores não conseguiam atrapalhá-lo em seu propósito de comunicar o Evangelho. E agora fica evidente, irmãos, por que esses opositores não conseguiam resistir, nem suportar, nem contrariar as palavras de Estevão. A razão é que a sabedoria de Estevão não vinha dele mesmo, mas ela era concedida pelo Espírito Santo. Não era uma sabedoria de homens, não era uma sabedoria comum, não era uma sabedoria que você pode encontrar
numa sala onde filósofos se reúnem para pensar a respeito da vida. Não é uma sabedoria comum, não é uma sabedoria humana, não é uma sabedoria que o homem possa inventar ou produzir com a sua mente simplesmente. É uma sabedoria divina, é uma sabedoria superior, é uma sabedoria do alto que nós vemos aqui. Irmãos, a verdade é que, então, a rigor, eles não estavam tentando debater contra Estevão, mas eles estavam tentando debater contra a sabedoria de Deus. E nós sabemos que debater contra a sabedoria de Deus é uma grande perda de tempo. Não adianta debater contra a sabedoria de Deus. Deus é sempre mais sábio do que cada um de nós. Nós sabemos que os pensamentos de Deus são extremamente e infinitamente mais elevados do que os nossos pensamentos humanos. Porque, como diz 1 Coríntios capítulo 1, versículo 25, o absurdo de Deus, ou a loucura de Deus, é mais lógica do que os homens. E a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Ninguém é capaz de resistir à sabedoria do Eterno. Jó 12:13 diz: a sabedoria e a força estão com Deus, ele tem conselhos e entendimento. Provérbios 2:6 diz: pois o Senhor dá a sabedoria, o conhecimento e o entendimento procedem da sua boca. Romanos 11:33-36. Esse hino maravilhoso, que a gente poderia dizer de cor, né? Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Pois quem conheceu a mente do Senhor? Quem se tornou seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu alguma coisa para que lhe seja recompensado? Porque todas as coisas são dele, por ele e para ele. E a ele seja a glória eternamente. Amém. Ele é a origem, ele é o meio, ele é o fim. Todas as coisas são dele, por ele, são para ele. Todas as coisas vieram dele e voltam para ele. Por isso toda a glória deve ser dada a ele. Irmãos, o conhecimento que Deus tem acerca dele mesmo é infinito. E ele adaptou esse conhecimento para que a nossa finitude humana fosse capaz de conhecer algo a respeito de Deus. Ele se revelou a nós. Ele não tinha obrigação nenhuma de fazer isso. E é interessante que, se nós formos estudar esse assunto, nós vamos descobrir que até mesmo os anjos que estão diante de Deus, eles não têm um completo conhecimento a respeito de quem Deus é. Porque os anjos também são criaturas, eles são finitos. A imensidão de tudo que Deus é não cabe na mente dos anjos. A sabedoria de Deus não cabe toda na mente dos anjos. Segundo a Bíblia, é somente o Espírito de Deus que conhece os tesouros mais ocultos da sabedoria de Deus. É só Ele, são insondáveis. E talvez você pense, mas quando eu chegar na eternidade, eu vou ter um conhecimento de Deus completo. Eu vou conhecer Deus completamente. Olha, você vai conhecer muito mais do que hoje. Mas ainda assim, a nossa finitude, enquanto seres, mesmo toda a eternidade não será suficiente para que nós tenhamos o mesmo conhecimento que Deus tem a respeito de si mesmo. Deus é inalcançável. Deus é supremo. Nem toda a eternidade fará com que nós tenhamos um conhecimento completo a respeito dele, porque nós não somos superiores a ele. E se Deus pudesse ser 100% conhecido por outra criatura, que não ele mesmo, da mesma forma que ele conhece a infinitude dele, ele não seria Deus. Isso deve nos humilhar diante da glória e do tamanho desse Deus. Esse é o nível da sabedoria e do conhecimento dele. Continuando, irmãos,
Quando os homens da sinagoga dos libertos perceberam que eles não eram capazes de resistir à sabedoria divina através da boca de Estevão, eles tramaram contra Estevão de pelo menos duas formas aqui no texto. Em primeiro lugar, eles subornaram homens para levantarem acusações falsas contra Estevão. E eles incitaram o povo e os líderes religiosos a prenderem Estevão e o levarem para o Sinédrio. Isso nos leva pela quarta vez ao Sinédrio no livro de Atos. A terceira ou quarta vez. Houveram vários sermões em que nós relatamos ou Pedro ou João ou os apóstolos sendo levados ao Sinédrio. E agora o primeiro diácono da igreja primitiva está também diante do Sinédrio. Mas se nós observarmos o versículo 15, o texto vai nos dizer que todos os que estavam sentados no tribunal judaico, no Sinédrio, fixando os olhos em Estevão, eles viram que o seu rosto era como que de um anjo. E aqui é importante nós fazermos algumas observações. Estevão não era um anjo. É a primeira coisa que a gente precisa saber. Ele não era um anjo, tá? E não aconteceu nada sobrenatural aqui também. O que o texto diz é que o rosto de Estevão, aos olhos do Sinédrio, era como o rosto de um anjo. Estevão era um pecador? Quem acha que sim? Se vocês estão certos, Estevão era um pecador. Mas me parece que o sentido aqui é dizer que, mesmo diante de todas as acusações dirigidas contra Estevão, ele ainda parecia inocente aos olhos do Sinédrio, pelo menos no primeiro momento, antes do seu discurso. As pessoas olham para Estevão e o rosto dele está de uma forma que transparece inocência. Irmãos, uma coisa muito interessante. Nós vemos nessa passagem que Estevão representa bem o que significa ser um discípulo de Jesus, que atendeu ao chamado de negar a si mesmo, tomar a sua cruz e o seguir. Porque Jesus, durante 3 anos e meio, ele testemunhou o Evangelho. E nessa passagem nós vemos Estevão fazendo o quê? Testemunhando o Evangelho. E assim como os fariseus não conseguiam resistir à sabedoria de Jesus quando debatiam com Jesus, aqui também muitos não foram capazes de resistir à sabedoria de Estevão. Assim como apresentaram falsas testemunhas, com falsos testemunhos contra Jesus, nessa passagem nós vemos pessoas apresentando falsos testemunhos contra Estevão. E assim como o povo e os líderes religiosos de Israel se levantaram contra Jesus, nós vemos que eles também foram incitados contra Estevão. E assim como Jesus foi preso e esteve diante do Sinédrio judaico, agora Estevão também está diante do Sinédrio judaico para ser julgado. E assim como Jesus parecia inocente aos olhos de Pilatos, o Sinédrio olha para o rosto de Estevão e ele pareceu tão inocente quanto um anjo. Quem quer seguir Jesus? Estevão está seguindo Jesus aqui. As mesmas coisas que aconteceram com Jesus, exatamente estão acontecendo com Estevão. Se alguém te disse que seguir Jesus é outra coisa, não te apresentaram o Evangelho, te apresentaram um falso Evangelho. Seguir os passos de Jesus, como nós já aprendemos na série Caminho da Cruz, significa caminhar em direção ao sofrimento. Resumindo, Estevão estava seguindo os passos de Jesus em direção à sua cruz e ao sofrimento. E em breve, porque até então nós estamos ouvindo ameaças, 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 ameaças,
E nas 2 próximas semanas nós veremos que Estevão foi o primeiro mártir da igreja primitiva. Ele foi o primeiro a ser morto por causa da fé. E depois os outros apóstolos não. Estevão não se encaixa nessa categoria. Mas os outros também morreriam. Ele era o primeiro. Mas eu não vou adiantar passar daqui, porque senão eu vou pegar o sermão da semana que vem. Irmãos, esse texto nos mostra que a prática da verdadeira piedade e o testemunho do Evangelho desperta a oposição violenta do mundo contra nós. Por um lado, nós pregamos o Evangelho porque para nós, os que estamos sendo salvos, o Evangelho é o poder de Deus. Então, assim como Estevão, nós precisamos também ser cheios do Espírito Santo para proclamarmos esse Evangelho com sabedoria concedida pelo Senhor. Mas, por outro lado, nós somos perseguidos. Por quê? Porque a palavra da cruz é loucura para os que estão perecendo. A palavra da cruz é loucura para aqueles que estão perecendo. Assim como a sinagoga dos libertos ainda precisava ser liberta espiritualmente aqui no texto, nossos opositores e aqueles que não conhecem a Cristo, eles ainda precisam que a graça de Deus lhes abra os olhos. Será que faz sentido a gente se irritar com uma pessoa que ainda não se converteu porque ela não se converteu? Ela está morta. A gente não vai discutir com o morto, a gente vai pregar o Evangelho. Esse é o nosso papel, pregar o Evangelho. Mas até que essa pessoa se arrependa e creia, até que o Senhor abra o coração dessa pessoa, para ela o Evangelho é loucura. Para ela a mensagem da cruz é loucura. Para ela não faz sentido nenhum. E é por isso que pregar o Evangelho produz hostilidade contra a gente. Porque não faz sentido para quem está ouvindo. Para quem não é salvo, eles falam, essas pessoas são malucas. O que elas estão falando não faz o menor sentido. O homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque elas se discernem espiritualmente. Agora, o que será que Deus pensa sobre o mundo considerar o Evangelho uma loucura? A resposta está em 1 Coríntios 1, 21. Visto que na sabedoria de Deus, o mundo por sua própria sabedoria não o conheceu, aprove ao Senhor, foi do agrado de Deus salvar os que creem por meio do absurdo, da loucura da pregação. Irmãos, a pregação pode parecer escândalo para o judeu, pode parecer loucura para o gentil, mas foi exatamente esse meio escolhido por Deus. Esse foi o meio que Deus escolheu para levar a salvação ao mundo perdido. E nós não temos autorização para substituir nem a mensagem e nem o meio dessa mensagem chegar. O meio dessa mensagem chegar é a pregação do Evangelho e ponto. Deus estabeleceu esse meio. E aí talvez algumas pessoas digam, pastor, mas isso já não está um pouco ultrapassado? O mundo mudou bastante. Será que a gente não pode inovar e fazer umas coisas diferentes? Será que a gente não pode trazer para este mundo uma mensagem mais leve? Que não precise falar dos pecados deste mundo? Que não precise chamar as pessoas ao arrependimento? Será que nós não podemos adicionar outros meios para nós atrairmos pessoas para a igreja? Será que nós não podemos trocar a pregação por dança, teatro, qualquer outra coisa? Não. Não, porque foi Deus que se agradou em usar a loucura da pregação para levar a missão adiante. É assim que Deus fez, é assim que Deus escolheu fazer, e é assim que Deus faz até os dias de hoje. Deus não muda os seus meios. Deus não está no céu olhando e falando, olha, eu acho que não está funcionando. Vamos buscar um plano B aqui.
A partir de agora as pessoas vão se converter de outra forma, não através da pregação do Evangelho. Não é assim, porque atrair pessoas para a igreja não significa conduzi-las a Cristo. E além disso, os mesmos motivos errados que trazem as pessoas até aqui são os mesmos motivos errados que levam as pessoas embora daqui. Por exemplo, se você vier aqui por causa de inovações, quando não houverem mais inovações, você vai embora. Se você vier aqui porque você gosta das músicas, você sairá ao longo do tempo quando as músicas não estiverem mais atendendo ao seu gosto pessoal. E é por isso que nós precisamos de um propósito muito mais sólido, como aquele que a Jéssica postou essa semana no story dela. Ela postou assim: não procure uma igreja perto da sua casa, mas procure uma igreja perto da sua Bíblia. O que será que faz pessoas irem de Santo André congregar aqui? Faz sentido, humanamente falando? Não. Para o mundo vai olhar para o André, a Mi, a Tielaine, quem mais? O André, Ronaldo, a Isabel, quem mais mora em Santo André? O Eliezer, a Denise. Eu falei, esse pessoal é maluco. Não sou eu que estou falando, não, é o mundo, tá? Congregar tão longe assim da sua casa. Mas é isso. As pessoas estão procurando um lugar para congregar e quando você começa a conversar com elas, você ouve as respostas mais absurdas do mundo. E me preocupa bastante quando uma pessoa chega e... Olha, eu quero congregar na igreja, mas por quê? Eu acho o ambiente da igreja tão bonito. Tem problema você achar o ambiente da igreja bonito? Não. Mas você está se apegando a uma coisa muito irrisória. Eu acho que é bem ventilada a igreja. Eu gosto de congregar porque tem um vidro que impede o barulho de vir de fora. Já pensou alguém oferecer uma resposta dessa? Senhor, pastor, eu decidi ficar nessa igreja por causa do estacionamento. Eu já ouvi coisas assim. Irmãos, o problema é que muitos estão tentando adaptar o Evangelho de Deus, que é loucura para os homens, para que ele se torne lógico para os homens. As igrejas estão fazendo de tudo para que o Evangelho seja lógico, para que o Evangelho faça sentido para a pessoa que está morta, para a pessoa que não entende as coisas espirituais, para a pessoa para quem o Evangelho é loucura. Não, vamos dar um jeito de fazer sentido. E aí a mensagem ela começa a ser adaptada para ela se tornar lógica. Só que quando o Evangelho se torna lógico para os homens, ele deixa de ser o Evangelho, porque o Evangelho que nós pregamos é loucura para o homem natural. Ele nos faz parecer loucos diante desse mundo. As pessoas riem da nossa devoção. Mas esse mesmo Evangelho continua sendo o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Ilusão é nós pensarmos que encher um espaço significa salvação daquelas pessoas. Especialmente quando você vê que aquelas pessoas, elas vivem de uma forma completamente igual à do mundo. Pensam como o mundo, vivem como o mundo, se relacionam como o mundo, se vestem como o mundo, falam como o mundo. E aí os projetos de poder que nós vemos por aí se gloriando. Nós somos uma igreja, nós somos isso, nós somos. Mas o Senhor colocou a igreja não para dizer quem ela é, mas para dizer quem Cristo é. Uma igreja que fala mais dela mesma do que de Cristo, ela já perdeu o sentido da existência dela.
Porque aquilo que funciona para os homens não tem lógica diante de Deus. E aquilo que Deus estabeleceu não tem lógica para os homens. Com todo respeito, Deus não precisa das nossas ideias caídas para salvar pecadores, porque Ele já estabeleceu a sua própria forma de fazer isso. Deus escolheu o Evangelho para atrair a ovelha perdida. Deus escolheu o Evangelho para encontrar a moeda perdida. Deus escolheu o Evangelho para encontrar os filhos perdidos. E sem o Evangelho não há caminho para que o pecador seja salvo. Irmãos, a mesma sabedoria que criou e configurou o mundo nos deu a palavra, nos deu o Evangelho e nos deu Cristo, que é mais do que suficiente para salvar o homem do pecado, da ira, do inferno, da morte eterna, da condenação. Se nós aplicarmos aquilo que Deus estabeleceu, nós fatalmente ficaremos na posição de sermos odiados por este mundo. Porque seguir Jesus, olha para Estevão, é atrair para si oposição, perseguição, sinédrio, julgamento, morte. Meus irmãos, toda vez que o Evangelho é pregado, duas coisas acontecem. Corrigindo, não toda vez, mas quando o Evangelho é pregado, duas coisas acontecem. Pessoas são salvas pelo Evangelho, para a glória da graça de Deus. E pessoas são endurecidas pelo mesmo Evangelho, para a glória da justiça de Deus. Deus sempre cumpre o propósito dele através da palavra. A palavra não volta vazia. A palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a penha. Deus cumpre o propósito dele sempre. Até mesmo quando você fala, nossa, eu estou falando do Evangelho há tanto tempo para essa pessoa e não está acontecendo nada. Você que acha que não está acontecendo. Ou o Senhor vai salvar, ou o Senhor vai endurecer essa pessoa através do Evangelho. Mas o Evangelho vai cumprir o propósito dele. Custe o que custar, aconteça o que acontecer. Os salvos serão unidos à igreja. E os endurecidos rejeitarão o Evangelho. Quando isso acontecer, a gente não deve ficar triste. Jesus disse aos discípulos, sacode o pó da poeira. E no dia final haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para quem rejeitar o Evangelho. Nós não temos obrigação de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Esse é o papel do Espírito. Nós precisamos tão somente comunicar o Evangelho e crer que o Evangelho vai fazer. O Evangelho faz. Uma vez eu ganhei um livro chamado Plantar Igreja para os Fracos. Aí eu fiquei assustado que eu já queria começar a ler na hora, porque eu falei, como assim? Plantar igreja é o maior meio da missão de Deus no mundo. E aí eu caí na pegadinha de quem escreveu o livro, porque logo na introdução ele fala, plantar igreja é para os fracos, e eu sou um fraco que Deus escolheu. Por isso que eu planto igrejas. Eu falei, ó, vendeu o livro. Não, nesse aí eu ganhei, ainda bem. Mas é interessante que o autor, que eu não vou lembrar o nome agora, ele foi designado pelo pastor Mark Dever para numa igreja próxima, a Capitol Hill, que é a igreja que o Mark Dever pastoreia. O Mark Dever designou esse pastor para essa igreja. E ele relatando no livro é muito engraçado, porque ele falou, quando a gente chegou lá e a gente viu a região, tudo quebrado, as ruas numa situação calamitosa. Quando eles entraram na igreja, disse que o mato do estacionamento passava um pouco do vidro, assim. Aí ele disse que entrou na igreja, era um projeto de revitalização, tinha 8 pessoas encarando ele assim. Ele, como que eu vou começar um projeto aqui? Ele conta que ele foi subir uma escada, bateu a cabeça numa cruz que estava sobrando em relação à parede. A parte documental da igreja cheia de problemas, tudo.
E aí ele ligou para o Mark Dever e falou assim, meu, por que você está me enviando para cá? O que é isso? Por onde eu começo a arrumar essa bagunça toda? E aí ele disse que a resposta que ele ouviu foi, prega a palavra. Porque a palavra que a gente proclama é a mesma palavra que levantou um exército daqueles ossos secos onde Ezequiel profetizou. O poder não era de Ezequiel. O poder não é de Moisés. O poder não foi dos profetas ou dos apóstolos em si. O poder é de Deus. E Deus sempre fez, Ele criou o mundo através dessa palavra. Ele criou a igreja através dessa palavra. Tanto a criação quanto a nova criação vem através dessa palavra. É essa palavra que dá vida e sustenta a igreja de Deus. Por isso, amados, como eleitos de Deus, nós precisamos nos lançar à missão de testemunhar o Evangelho com fidelidade, de fazermos discípulos com fidelidade, sabendo que aconteça o que acontecer, o nome do Senhor receberá toda a glória. Nós precisamos nos encher da sabedoria de Deus. Como que a gente se enche da sabedoria de Deus? Escritura Sagrada. Essa sabedoria não pode ser resistida nem contrariada pelos homens, não pode ser solapada pelos homens. Irmãos, Cristo é a sabedoria de Deus. Aquele que é maior que Salomão, ele profere as palavras mais sábias que todos os homens já ouviram. Tem uma situação nos evangelhos que alguém manda prender Jesus. E os guardas voltam sem Jesus. Ué, cadê ele? E eles responderam, ninguém nunca falou como esse homem. Essa é a sabedoria que nós conhecemos em Cristo e que nós anunciamos. Essa é a palavra que nós proclamamos. E é por essa palavra que nós precisamos viver e morrer. Então seja o Senhor a nos capacitar com poder e receber toda a glória por cada palavra, por cada testemunho fiel, por cada salvo e até por cada não salvo. Onde está o sábio? Onde está o instruído? Onde está o questionador desta era? Por acaso Deus não tornou absurda a lógica deste mundo? Deus escolheu as coisas absurdas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que nenhum mortal se glorie na presença do Senhor. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual da parte de Deus se tornou para nós sabedoria, justiça, santificação e redenção, a fim de que, como está escrito, quem se gloriar, se alguém se gloriar, glorie-se no Senhor. Se você ouviu de alguma igreja que a igreja existe principalmente para pregar o Evangelho, você ouviu uma grande mentira. Sabe por quê? Porque a igreja existe principalmente antes disso para glorificar ao Senhor. A pregação do Evangelho é uma forma de nós glorificarmos ao Senhor. Quando nós colocamos a missão de Deus acima da glória de Deus até, porque isso acontece muito nas igrejas. Tem igrejas que estão idolatrando isso. E aí a missão se torna um fim em si mesmo. Mas o fim da missão, segundo a Escritura, é a glória de Deus. Aqui está dito de forma muito clara. Quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Portanto, seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa, seja evangelizando, seja pregando o Evangelho,
seja anunciando as boas novas daquele que nos transportou do reino das trevas para o reino do seu Filho amado, seja fazendo qualquer outra coisa, façam tudo para a glória do Senhor. Para que a gente existe? Para glorificarmos a Deus e nos deleitarmos nele para sempre. Para que a igreja existe? Para nós glorificarmos a Deus e nos deleitarmos nele para sempre. Ainda antes da missão, o maior papel da igreja é a adoração. E o que nós faremos na eternidade? Quem é que vai evangelizar na eternidade? A missão é um meio hoje, mas no fim, o que nós faremos? Nós o adoraremos, nós nos juntaremos aos anjos, nós nos juntaremos a todos que estiverem diante do Senhor, aos 24 anciões, aos 4 animais, nós vamos nos juntar todos e vamos nos prostrar juntos diante do Senhor. É para isso que a igreja existe. A igreja é um ensaio daquilo que nós faremos eternamente diante do Senhor. Esse é o propósito de nós sermos igreja, é a glória de Deus acima de tudo. Se as coisas estiverem na ordem certa, se nós quisermos fazer tudo para a glória do Senhor, logo em seguida a gente vai proclamar a palavra dele, porque é por meio da palavra dele que ele coloca a cada dia mais pessoas de joelhos diante dele. Em uma conferência de alguns anos atrás, nós ouvimos a pregação do pastor Jonas Madureira no livro de Tiago, em que ele diz que pecar contra o Evangelho é muito pior do que você pecar contra a moral do Evangelho. Porque quando você peca fazendo aquilo que o Evangelho diz que é imoral, você ainda tem o Evangelho para te chamar ao arrependimento. Mas quando nós privamos as pessoas do Evangelho, nós estamos privando as pessoas da única coisa que poderia salvá-las e transformá-las. Isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério. Tem mega igrejas no mundo, 15 mil membros, e você chacoalha, você escuta os sermões, não tem o Evangelho. Tem igrejas que estão se reunindo, 15 mil pessoas, para iludir o povo, com uma mensagem que diz assim: ó, você é uma pessoa boa, e a sua missão de vida é tornar-se uma versão melhor de si mesmo. Isso é uma destruição para a vida de quem ouve. Porque todas as versões de você mesmo são caídas. O Evangelho não diz isso. O Evangelho diz que nós não temos que ser versão nenhuma nossa, nós temos que imitar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Evangelho e a vida no Evangelho é nós a cada dia sermos mais semelhantes a Ele. É nós vivermos como Estevão, cheios do Espírito Santo, fazendo a vontade de Deus, cheios do poder de Deus, mesmo quando sendo perseguidos, levados aos tribunais, julgados, mortos. Esse é o Evangelho. Cristo morreu segundo as Escrituras. Cristo ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Que a mensagem do Evangelho permaneça em nossos corações e em nossas bocas. Não prive nenhuma pessoa do Evangelho. Quando nós privamos alguém do Evangelho, nós privamos essa pessoa da única coisa que pode salvá-la. Senhor, obrigado por essa mensagem. Obrigado pelo exemplo de Jesus Cristo.